Olá pessoal, tudo bem? Chesed Veshalom, Lachem Me'et, Haelohim Havenu, Verraadon, Yeshua Hamashia. Graça e paz da parte do Eterno, em nome de Jesus Cristo. Bom, eu sou professor, eu sou formado também em teologia e na área da teologia eu tenho duas especializações e uma delas é uma especialização em casamento. Eu sou especialista em casamento e, enfim, já ao longo dos anos são centenas e centenas de casamentos restaurados e de famílias alegres e felizes, não é? Novamente reunidas. E estamos aqui para poder, dentro das Escrituras e somente dentro das Escrituras e com o poder de Deus, a ser instrumento na vida daqueles que aceitam a verdade, né? Porque tem esse detalhe, as pessoas têm que aceitar. Se as pessoas não aceitar, pode ter o poder de Deus que for, pode ter o conhecimento que for, mas a pessoa não conseguirá ser ajudada, não é mesmo? Vamos para mais um estudo sobre casamento aqui no canal Casamento nas Escrituras. Hoje é dia 18 de janeiro de 2022, estamos aqui direto da cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. E hoje, pessoal, eu recebi uma pergunta muito interessante do irmão Carlos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque a pergunta do irmão Carlos ela é muito interessante e tem tudo a ver com o tema casamento para vocês que precisam e pretendem aprender mais para poder restaurar as suas famílias e os seus casamentos. O irmão Carlos, pessoal, ele já teve o casamento dele restaurado aqui conosco em abril de 2019. Já está com quase 3 anos que o casamento do irmão Carlos foi restaurado aqui conosco. E ele está super feliz com a esposa dele e são eternos namorados. O irmão Carlos, além de ter tido o casamento dele restaurado aqui conosco pelo poder de Deus e pelos ensinos que são totalmente verdadeiros e profundos, ele também já adquiriu vários dos meus cursos e ele acabou se tornando meu aluno também. E eu sempre estou tirando dúvidas dos meus alunos que adquirem os meus cursos. A pergunta do irmão Carlos é muito importante e é muito interessante e nós vamos responder aqui, e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para o canal, porque a pergunta dele tem tudo a ver com essa questão de casamento e vai acabar dando ensino e edificação para vocês aí que buscam e que estão nessa saga de restaurar as suas famílias e os seus casamentos. E eu quero dizer que depois desse vídeo aqui, o próximo vídeo será o testemunho do irmão Carlos, que ele fez em áudio para nós aqui, lá em abril de 2019, quando ele teve o casamento dele restaurado aqui conosco. Acompanhe o canal, que o próximo vídeo, depois deste estudo aqui, será o testemunho do irmão Carlos. Bom, a pergunta do irmão Carlos é essa que está aparecendo na tela agora para vocês. O irmão Carlos me perguntou se Sansão fez a vontade de Deus até a sua morte ou não. E o irmão Carlos pergunta também por que a esposa de Sansão contou o segredo dele que não poderia cortar o cabelo. Então vamos para a resposta das duas perguntas do irmão Carlos, mas antes de dar as duas respostas, eu preciso contextualizar a situação de Sansão dentro do texto de Juízes, capítulo 14. Então, se você quiser abrir a Bíblia e acompanhar, eu vou estar contextualizando com 2 textos do capítulo 14 de Juízes. Eu vou ler 2 partes do texto de Juízes, capítulo 14, e dessas 2 partes nós chegaremos nas respostas que o irmão Carlos fez. Então, vamos aos textos? Bom, pessoal, o primeiro texto, como eu já disse, os 2 textos pertencem ao capítulo 14 de Juízes. Vamos ao primeiro pedaço, ao primeiro texto do capítulo 14 de Juízes, que eu quero ler com vocês para contextualizar toda a situação e chegarmos nas 2 respostas do irmão Carlos. A primeira parte do texto é em Juízes capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler. Desceu Sansão a Timnate
E vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou-o a seu pai e a sua mãe, dizendo: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus, agora pois tomai-a para mim como mulher. Versículo 3, para terminar o texto. Responderam-lhe, porém, seu pai e sua mãe: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar como mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse, porém, Sansão a seu pai: toma esta para mim, porque ela muito me agrada. Bom, o primeiro pedaço dentre todo o capítulo 14 de Juízes seria esse texto, que é capítulo 14 de Juízes, do versículo 1 ao 3. E aqui vocês percebem no texto que, ao estar lá para as redondezas, para as bandas da onde ficavam os filisteus, o Sansão ele acaba se interessando por essa mulher filisteia, e ao contar aos pais dele, para a mãe, para o pai e a mãe dão uma ressalva, e um alerta, dizendo como em forma de pergunta: porventura não existe uma mulher dentre a nossa parentela ou no meio de nosso povo, ao invés de você se interessar ou se enamorar com essa mulher que pertence aos incircuncisos, Todo mundo sabe que Israel, principalmente para o Antigo Testamento, tinha a prática da circuncisão. Inclusive era um sinal que foi pedido para Deus para que se fosse feito. Então quem não era de Israel não tinha circuncisão, então era costume de chamar de incircunciso. Em outras palavras, é aquilo que nós chamamos para o Novo Testamento de ímpio, de incrédulos. Sabemos que hoje nós não vivemos pela lei, sabemos que a lei é necessária para a santificação, mas nós não vivemos a rigor da lei, até porque a circuncisão é no coração para o tempo da graça. E existe uma circuncisão para o Novo Testamento, para o tempo da graça, mas essa circuncisão é no coração. Isso daria um outro estudo, um outro vídeo. Mas só para contextualizar rápido e vocês entenderem, o texto diz incircunciso justamente por causa disso. É o fato de os filisteus serem um povo incrédulo, terem deuses pagãos, não acreditarem no Deus verdadeiro e único, que é o Deus da Bíblia, o qual nós sabemos. E a mesma semelhança que se dizia incircunciso no Antigo Testamento é a que se chama hoje de ímpio ou incrédulo, ou seja, é quem não tem a circuncisão no coração e não aceitou ainda o sacrifício de Jesus Cristo. Pois bem, o primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar neste texto, e que tem a ver com a história de Sansão, e a gente vai chegar logo na resposta, nas duas respostas das duas perguntas do irmão Carlos. O primeiro ponto que eu trago aqui em Juízes capítulo 14, dos versículos do 1 ao 3, que eu acabei de ler, seria a questão do jugo desigual. Sansão casou-se com uma mulher que era filisteia. Os filisteus eram inimigos de Israel. O casamento de Sansão foi um jugo desigual. A palavra de Deus nos alerta a respeito do jugo desigual. O jugo desigual diz respeito à sociedade, ao seu cotidiano e a relacionamentos. Nunca é bom, pessoal, que você se amarre ou ande ou se prenda a alguém que seja muito diferente de você, que seja incrédulo, que seja ímpio, ou que seja uma pessoa maligna, invejosa, enfim. Várias são as situações que podem se caracterizar como jugo desigual. Uma própria amizade, não só relacionamentos, mas uma própria amizade, roda de escarnecedores. A Bíblia deixa muito bem claro na Epístola de Timóteo que quanto a estes, e dessas várias categorias de caráter duvidoso, quanto a estes, afasta-se deles, ou afasta-te deles, ok? Então, o jugo desigual é no cotidiano, é na vida, diz respeito à roda dos escarnecedores, a relacionamento, a namoro, a casamento, há várias situações dentro da sociedade. Nunca é bom que você se prenda ou se amarre ou ande com pessoas nesse sentido, de jugo desigual. A palavra de Deus deixa o alerta sobre jugo desigual em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 e 15. Dá uma conferida lá que vocês vão perceber. Mas afinal de contas, o que é
um jugo? Já que o primeiro ponto de análise, no que diz respeito à história de Sansão, e já nós vamos chegar nas duas respostas que deriva das duas perguntas do irmão Carlos, eu preciso esclarecer também o que é o conceito de jugo. O que é jugo? Jugo é uma canga. Para quem não sabe, o jugo é uma canga. Vocês já viram uma canga de colocar em boi? É aquela canga. Aquela canga é o jugo. O jugo é usado em cima de 2 bois ou mais para que presos juntos ao jugo possam andar juntos e arar a terra. Compreende? Quando um dos bois é menor do que o outro e mais fraco, é impossível que o trabalho de arar seja realizado, pois os bois vão ficar andando em círculos. É preciso que os bois sejam bem semelhantes em altura e força, para que o trabalho possa ser realizado em dupla no arado. Assim é o casamento. Se não houver uma compatibilidade entre os dois que se resolveram se casar, tanto do homem quanto da mulher, infelizmente esse jugo desigual, essa diferença que gera discrepância, será motivo de separação e de divórcio com o passar do tempo. Quantas e quantas pessoas não se casaram e não se uniram num jugo desigual, hein? Eu ouso dizer que inclusive a maioria, talvez 80% ou mais das pessoas que se casaram um dia se uniram a um jugo desigual. E como nós já sabemos que casamento é um só e só separa com a morte, essas pessoas acabaram casando-se de certa forma errada com alguém que não era para ter se casado. E acabaram se envolvendo com um jugo desigual. Essas pessoas têm um grande desafio pela frente para restaurar seus casamentos e suas famílias, seja qual for a parte que esteja buscando a restauração do casamento, seja a mulher ou seja o homem. Tem que ter muita sabedoria para conseguir restaurar um casamento que no final das contas foi um casamento que foi uma união de jugo desigual. Muita sabedoria mesmo. Deus restaura, é totalmente possível, mas a pessoa tem que ter a consciência que ela casou jugo desigual e para isso ela tem que ter muita paciência e muita sabedoria. Mas a palavra de Deus deixa bem claro também que com muita sabedoria, fazendo o que é certo, a mulher que é crente santifica o homem, que é problemático e incrédulo, assim como o homem, sendo a parte que é crente, fazendo o que é certo, santifica a mulher que é problemática ou incrédula. Nós encontramos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículos do 12 ao 14. 1 Coríntios, capítulo 7, versículos do 12 ao 14, fala dessa questão, que por mais que o casamento possa ter sido formado e unido num jugo desigual, a mulher que é crente santifica o marido que é problemático ou incrédulo. E se no caso for o marido que é o crente, ele santifica a mulher que é problemática e incrédula. Bom, o segundo ponto que eu preciso contextualizar e extrair aqui do texto de Juízes capítulo 14, seria Juízes capítulo 14, versículo 4. Eu vou ler o texto, acompanhe por favor. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. O segundo ponto que eu tenho aqui para ressaltar, e já a gente vai chegar na conclusão das respostas que derivam das duas perguntas do irmão Carlos. Um segundo ponto que eu preciso ressaltar, que tem a ver com a história de Sansão, e para contextualizar nós encontramos esse segundo texto no mesmo capítulo 14, mas no versículo 4, o texto está deixando bem claro que era propósito de Deus a aproximação de Sansão com Dalila. Então é algo muito interessante. Como já foi dito, os filisteus eram inimigos de Israel. E no tempo de Sansão, os filisteus dominavam sobre Israel. Sansão era um juiz que Deus havia levantado. E Deus pretendia usar Sansão para destruir os filisteus. Portanto, a aproximação de Sansão com Dalila, pessoal, era propósito de Deus. Só que aqui vai uma ressalva.
porque esse ponto aqui pode gerar muita controvérsia, pessoal, porque eu acabei de dizer e acabei de provar nas Escrituras que o jugo desigual é alertado por Deus em sua palavra. Mas daí vocês aí devem estar se perguntando ou pensando, como que Deus teria propósito na união de Sansão com Dalila, sendo que Deus mesmo diz na palavra dele que não é bom que se una a um jugo desigual? Parece ser contraditório, não é mesmo? Mas existem alguns detalhes que vocês precisam saber. O primeiro detalhe seria a questão de que o texto de Juízes capítulo 14, onde nós temos a questão do casamento de Sansão com Dalila, nós percebemos Sansão sempre afoito e muito precipitado, sempre. Foi muito rápido o casamento de Sansão com Dalila. Mal conheceu a mulher e já quis logo se casar. É provável que Deus nem queria que Sansão se casasse com Dalila. É provável que Deus queria a ocasião do aproximamento de Sansão e Dalila para poder destruir os filisteus, mas não ao ponto de Sansão casar-se com Dalila. Uma simples amizade entre Sansão e Dalila seria o suficiente para Deus gerar a ocasião que ele queria para destruir os filisteus. Ou pode ser também que a aproximação poderia se durar um tempo e não precisaria chegar ao ponto de Sansão se casar com Dalila, porque só essa aproximação e o enamorar de Sansão por Dalila já seria o motivo de conflito entre o povo filisteu em relação ao povo judeu. Um outro detalhe interessante que vocês precisam entender é que a gente chega à conclusão que por mais que Deus tinha um plano e pretendia destruir os filisteus procurando ocasião por causa da aproximação de Sansão com Dalila, a gente chega na conclusão, pessoal, que Sansão falhou na sua missão. Sansão era um verdadeiro super-herói. Ou você não sabia que o sistema faz filmes de super-heróis com base na realidade que já aconteceu em várias histórias da Bíblia? Sansão era como o super-homem, incrível em força. Sansão era como o Hulk dos filmes da Marvel, tremenda força. A questão é que Sansão era um ser humano, mas ele tinha uma força sobrenatural e muito grandiosa. Eu convido vocês a lerem todo o capítulo 14 de Juízes e observem nos textos quando o texto diz que o Espírito do Senhor apossava de Sansão. Era algo super sobrenatural. O Espírito de Deus se apossava de Sansão e disso vinha a força tremenda, gigantesca e sobrenatural de Sansão. Sansão rasgou um leão no meio com as suas próprias mãos. Está registrado lá nos textos do livro de Juízes. Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Também está registrado nos textos bíblicos. Sansão matou 30 homens com suas próprias mãos para pegar as roupas deles e dar a outros 30 homens que ele tinha apostado um enigma e havia perdido a aposta. Sansão, no ato da sua morte, derrubou com a sua força um templo inteiro dos filisteus. Então, assim, ao analisar o jeito que Sansão se apresenta nos textos, muito afoito e muito precipitado, e sendo ele um verdadeiro super-herói com tamanha força, a verdade é que Sansão confiava totalmente na força do seu braço. E eu acredito que ele pensava que qualquer coisa que acontecesse com ele, ele daria conta de resolver, porque de fato era de se espantar, era assombroso a questão da tamanha força que Sansão tinha. De certo modo, esse poder tão poderoso e sobrenatural dessa força que Deus deu a Sansão como tom, com certeza isso de certa forma subia para a cabeça de Sansão a ponto dele gerar uma autoconfiança exagerada em si próprio e na força do próprio braço. Mas o que essa parte tem a ver com casamento? Às vezes vocês devem estar se perguntando, o que essa parte tem a ver com casamento? Bom, se era propósito de Deus Sansão se aproximar de Dalila e os pais de Sansão não sabiam disso e por isso alertaram Sansão a respeito do jugo desigual, isso significa que se for necessário, Deus manipula o coração da pessoa para realizar os seus planos e os seus propósitos, mesmo parecendo que a situação seja
contraditória no momento. A palavra de Deus é muito bem clara em dizer também que Deus é aquele que tanto amolece os corações quanto endurece. Em Ezequiel capítulo 36, dos versículos 24 ao 31, está escrito que Deus é quem amolece o coração das pessoas, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Só que em Êxodo capítulo 7, versículos 3 e 4, está escrito que foi Deus que endureceu o coração de Faraó e assim Faraó não libertava Israel da escravidão perante Moisés. Portanto, meus amados, Deus pode fazer as duas coisas. Deus pode amolecer o coração, tirando o coração de pedra e colocando um de carne, como também Deus pode endurecer o coração das pessoas. E foi isso que Deus fez com o coração de Sansão. Deus endureceu o coração de Sansão para que ele pudesse se aproximar de uma mulher de julgo desigual, só que era provável que Sansão não precisaria casar-se com Dalila. Sansão foi muito afoito e precipitado, e muito autoconfiante. E por isso Sansão falhou em sua missão. O final todos já sabem. Sansão acaba contando o seu segredo para Dalila e Sansão acabou cego e preso pelos filisteus. Mas foi Deus sim que gerou esse propósito de aproximação de Sansão e Dalila. O texto de Juízes deixa isso muito bem claro. Essa questão é muito interessante de Deus ter o controle de tudo, inclusive o controle e o poder de endurecer corações ou de amolecer. Porque eu tenho certeza, sem medo de errar, que em várias situações, para vocês que estão buscando restauração de casamento, Deus, ora ele amoleceu o coração do seu cônjuge, ou ora foi Deus mesmo que endureceu o coração do seu cônjuge e você achando que era o diabo. Inclusive, Deus gera esse tipo de situação de endurecer o coração do seu cônjuge, e você está lá buscando, orando, e parece que o coração do cônjuge só está endurecendo. Pode ser Deus, vocês sabiam disso? E inclusive, o motivo principal que Deus possa fazer isso, que é endurecer o coração do teu cônjuge, é para te tratar. Então assim, é algo muito tremendo essa questão da história de Sansão e as perguntas do irmão Carlos, né? E a gente analisando os textos aqui, pelo menos 2 pedaços de textos que pertencem ao capítulo 14 de Juízes, nós chegamos nesses 2 pontos que tem a ver com casamento. A história da questão do julgo desigual, que Deus ele alerta na palavra dele, e é colocado muito bem claro que julgo desigual não é bom, porque isso pode gerar apartamento, divórcio e separação lá na frente. E inclusive eu quero dizer que a maioria das pessoas que se divorciam e se separam é por causa da famosa incompatibilidade de gênio, né? Sabia disso? Vocês sabiam que das 3 coisas que mais separa casamento, isso é uma estatística, tá? Ciência, estatística. Vocês sabiam que das 3 coisas que mais separam casamento, a primeira é exatamente o julgo desigual? Aquilo que as pessoas dão um nome também e é chamado por um outro nome, que seria a incompatibilidade de gênero. Então, os 2 pontos que tem a ver com casamento, que deriva da história de Sansão, com parte nas perguntas que o irmão Carlos fez, seria a questão do julgo desigual, mas já que se casaram, tem que ter muita sabedoria para poder restaurar esse casamento, porque Deus restaura sim, mas a pessoa precisa entender o processo de restauração, até porque o julgo desigual é um dos tipos de restauração que talvez possa demorar até mais, e a pessoa não entende isso, e a responsabilidade é da própria pessoa de ter casado com um julgo desigual. Então é muita sabedoria, muita paciência e muito estudo da palavra de Deus, né, para poder estar ali conquistando a cada dia. E a segunda coisa que tem a ver é essa questão de que Deus ele amolece o coração e endurece. E por mais que possa ser contraditório a questão da união de Sansão com Dalila, ela era propósito de Deus a aproximação de Sansão com Dalila. Não que Sansão teria que de fato ter casado com Dalila, mas só a aproximação dele com Dalila numa amizade ou num certo namoro, só deles estarem namorando, isso já seria a gota d'água para os filisteus. Porque os filisteus, como o próprio texto diz, eram inimigos de Israel, dominavam Israel na época e eram inimigos de Israel. E os filisteus sabiam muito bem que Sansão era israelita e era judeu. Então só um enamorar, só uma amizade já seria o motivo da ocasião que Deus queria e que estava pretendendo para destruir os filisteus. Mas Sansão, muito afoito, muito precipitado, muito autoconfiante, fazendo as coisas atropelando o tempo e sem ter medo de nada, né, fez com que ele falhasse.
Mas eu acredito que não necessariamente Deus queria o casamento de Sansão com Dalila. Era só uma ocasião que Deus queria. Mas Sansão ele falha, sendo afoito, precipitado, muito autoconfiante, casando logo, apressado demais. Vocês percebem no texto, leiam todo o texto de Juízes capítulo 14, vocês vão ver, afoito. Quantas pessoas, não foram afoitas, conheceu uma pessoa com 6 meses casou? Pois é, não conheceu direito e hoje vive num jugo desigual, sofrendo. Deus restaura? Restaura, mas é muita sabedoria, paciência, porque vai tempo, não é mesmo? E pode ir um tempo a mais, que é o que a pessoa pode não estar esperando. Mas, se fizer todo o pacote daquilo que é o certo, que é o que nós costumamos dizer aqui, Deus ele restaura sim, que seja jugo desigual, que seja o que for, não é? Se Deus ressuscita mortos, se pelo nome de Jesus Cristo a criação foi feita, o que é a restauração de um casamento, né? Mas nós precisamos deixar isso muito bem claro a título de conhecimento para as pessoas. Então os 2 pontos seriam estes, ligados nessa história toda, nessa análise de Juízes capítulo 14, desses 2 pedaços de texto, tentando responder as 2 perguntas do irmão Carlos. A questão do jugo desigual, fica aí o ensinamento, e a questão de que Deus pode amolecer ou endurecer o coração. Amolecer, o pessoal, como se diz, já está acostumado e é o que todo mundo queria, né? Mas eu quero te dizer, você que busca restauração, Deus pode estar endurecendo o coração do teu cônjuge para te tratar, inclusive. E isso é totalmente possível e está provado aí dentro das Escrituras, e os textos foram apresentados. Agora vamos, assim, num sentido definitivo, para a resposta do irmão Carlos, ok? Foi gerado todo esse ensinamento de edificação, mas vamos especificamente agora terminar o vídeo aqui com as respostas do irmão Carlos. Ele perguntou se Sansão fez a vontade de Deus até a sua morte. Não, Sansão ele é um misto, ele ora fez a vontade de Deus, ora não. Inclusive eu acredito que ele mais não fez a vontade do que fez. No ato da morte de Sansão, ele faz a vontade de Deus, porque ali ele já sabe que é o fim da vida dele mesmo, está cego e preso pelos filisteus e amarrado lá, mas como um ato, de vingança e até de honra, e que mesmo que fosse o último ato e sendo o próprio ato da sua morte, ele se arrepende ali, Deus compadece, Deus vê verdade, perdoa e ao mesmo tempo já usa ele para destruir aquele templo pagão do deus Dagon que existia lá, e que era uma das belezuras mais maravilhosas que os filisteus tinham e adoravam, e isso foi um desastre muito grande. Eu acredito que Deus tinha muito mais, Deus ia destruir mesmo mais por completo os filisteus. Deus tinha muito mais, mas Sansão falhou. Mas Deus também viu a oportunidade de dar pelo menos uma abalada boa nos filisteus, fazendo com que no ato da morte de Sansão, dando ele ali a última força sobrenatural pelo Espírito dele, de Deus, Deus ali aproveitou e destruiu o templo deles e aí matou mais filisteus do que em muitas ocasiões, Então, a resposta é: ora Sansão fez a vontade de Deus sim, ora não. Eu acredito que, analisando os textos, talvez Sansão foi mais leviano do que obediente, mas teve momentos sim. E a própria aproximação dele era a proposta de Deus a respeito da Dalila, não que necessariamente precisava se casar, mas nesse momento ele estava fazendo a vontade de Deus também, se aproximando de Dalila, mesmo não sabendo, até porque nem os pais deles, o pai e a mãe dele, sonhava que isso seria uma vontade de Deus. O texto foi muito bem claro. E a outra pergunta, junto com esta que o irmão Carlos fez, foi a pergunta no sentido de que por que a esposa de Sansão contou o segredo dele, que ele não poderia cortar o cabelo? Esse foi o preço do jugo desigual. Tá vendo o problema de casar com pessoa de jugo desigual? Este é o problema. Dalila era filisteia, e você percebe nos textos que ela recorre muito na questão assim: meu povo, meu povo. Na hora que ela via que o povo dela ia ser destruído, ela ficava no pé de Sansão, igual uma ladainha: me conta, me conta. Isso não foi só com o segredo do cabelo, isso foi com o segredo de um certo enigma que Sansão fez para com os 30 homens que eram filisteus, e Dalila, por ver que os 30 homens era do povo dela, e que uma vez que eles não acertassem o enigma, Sansão iria matá-los, ela ficou no pé dele igual uma sarna, igual a gente fala. Ficou no pé dele igual uma sarna para ele contar o segredo do enigma. E assim foi com vários outros episódios,
Então esse é o preço do jugo desigual. Por isso que eu digo que eu acredito que Deus não queria o casamento mesmo de Sansão e Dalila. A ocasião que Deus queria para poder destruir os filisteus usando Sansão, pelo dom que Deus deu da tamanha força, como um super-herói, como um Superman, como um Hulk, não precisaria dele casar necessariamente. Seria uma amizade ou um breve enamorar, né? As pessoas podem namoram um ano e depois cada um vai pro seu rumo, não acontece muito isso? Poderia ser um breve enamorar, já seria o suficiente, porque isso já seria uma grande afronta de raiva e de ira que os filisteus gerariam, e nessa Deus pegaria eles através de Sansão. Mas Sansão muito afoito, muito precipitado, muito autoconfiante, um Superman, uma força de Hulk, Superman, fazia atropelando sem esperar o tempo, não é? A gente vê que Sansão não é um homem que era até de perguntar as coisas para Deus, para saber qual que era a vontade, fazia as coisas mesmo por ele, não é? E eu acredito que o casamento mesmo não era necessário. Um enamorar ou uma amizade já seria o suficiente da ocasião que Deus queria para usar Sansão e destruir os filisteus, mas acabou casando. E esse é o preço de se casar com um jugo desigual. Você pode pagar até com a vida, a verdade é essa. O jugo desigual pode gerar muito sofrimento, né? Tantas coisas, até mesmo a morte. E foi o que aconteceu. O jugo desigual do casamento de Sansão gerou a morte dele, porque ele acabou contando o segredo dele para Dalila, e ela, sendo filisteia, entregou tudo para os filisteus, que era o povo dela, e Sansão morreu honrado. Acredito que morreu salvo, porque a gente vê ali na última cena da morte, Deus usa ele no ato da morte para destruir o templo lá dos filisteus, do demônio que eles adoravam lá, que era o Dagon. Mas Deus tinha muito mais, vocês podem ter certeza, e Sansão falhou de certa forma, e o preço do jugo desigual foi isso aí, foi a morte. Então é isso, está respondido. Aproveitei, fiz um estudo, lancei 2 princípios sobre casamento dentro dessa questão de Sansão, jugo desigual e a questão de que Deus pode amolecer ou endurecer o coração do seu cônjuge, né? E quando endurece, um dos motivos principais é para tratar você, quem sabe, que está buscando a restauração, e ao mesmo tempo responder a pergunta do irmão Carlos aí, que já teve o casamento restaurado aqui conosco em abril de 2019, não é? É nosso aluno aí dos nossos cursos também, tá feliz, já vai fazer 3 anos aí, quase, que o casamento dele tá restaurado, e é isso, tudo é para honra e glória do nome de Jesus Cristo. Então nós terminamos aqui esse vídeo, tá? Baruch Hashem, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.